à equipe gestora, por se fazer presente, pela questão do contato, a Bruno, que sempre nos ajuda aí, em termos de tecnologia. Gratidão, Bruno. Aos nossos estudantes, que é fundamental, esse momento foi pensado com carinho, em ver aí esse mês de setembro, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, e achamos por bem de fazer esse convite, que desde já seja bem-vinda, Sofia, conheço Sofia no ECT, faz um trabalho excelente conosco, junto com o esposo, nossa psicóloga, que seja bem-vinda, que Deus use, suas palavras para conosco, porque a mente da gente, ela é falha, não é só pela questão de pessoas jovens, não. E aí, seja bem-vinda e que as suas palavras sejam assim, umas palavras de conforto para nós, uma palavra de esperança para esse jovem, que desde já agradeço a presença deles, aqueles que sabemos de todo o trabalho que eles estão pela manhã em aula, à tarde em aula, mas eles estão aí, reservou também esse momento para essa participação. Então, seja bem-vinda, Sofia. Eu não sei se Jadeane Oliveira é outra pessoa. Jade é a coordenadora do CRAS, de Newton Carneiro. Ela não pode ela está numa reunião. Ela me... É verdade, não pode estar presente no momento, mas é a coordenadora. Mas a gente já leva uma agradecimento, Sofia, por ela ter sido muito atenciosa para comigo, me deu resposta de imediato, assim. Só gratidão em nome do povo da escola, viu? E a vocês lá. E o carinho. Obrigada também. A gente aqui agradece do CRAS, por lembrar e a gente compartilhar com esse momento importante também. Jade não vai poder, mas estou aqui, como Graça falou, Estou disponível aqui, entregue aqui para que Deus me use como instrumento, para administrar esse momento e trazer o que for importante, Posso iniciar? Alguém vai falar? Porque realmente é um tema bastante, assim, polêmico, não é tão fácil, Mas, me apresentando aqui, como já foi falado, eu sou Sofia, psicóloga há 26 anos, muito na área clínica, atendi por muitos anos crianças. Hoje não estou a demanda de criança porque não estou com tempo realmente, mas aí entre adolescentes, atendo adolescentes e adultos. Faço um trabalho também de avaliação psicológica para o Detran, que é o conhecido como psicotécnico da parte de habilitação, e também estou na área aqui como técnica do CRAS, aqui de Newton Carneiro. E com esse convite sobre a questão do Setembro Amarelo, digo, nossa, para falar com os jovens e assim online é meio, mas vamos lá, ver o que é que eu posso ajudar. Mas se quiserem fazer algumas perguntas, podem estar aberto para perguntas, se eu puder responder, o que é que eu posso responder, mas vou começar, Que essa questão do Setembro Amarelo, às vezes as pessoas colocam, mas por que só o setembro? Mas não, o setembro é onde foca mais esse tema, mas o suicídio é o ano todo, a gente tem que estar atenta para o ano todo, se puder de janeiro a janeiro, de domingo a domingo, a gente falar sobre isso, a gente prestar atenção com o outro, como Maria José falou do início, essa questão de estar perto, do observar, do olhar. Tem até um livro muito importante que é O Corpo Fala. E realmente, assim, a gente por mais que a gente fale algo errado, ou não queira falar algo, mas o nosso corpo fala diferente, o nosso olhar fala, a verdade. E os jovens têm muito isso, de entender. Eu li esse livro, é muito bom. Muito bom, O corpo fala, E os jovens se identificam com isso. Então, quando se fala de suicídio, quando a gente vê
assim, escuta falar de um jovem que se suicidou, um adulto, sempre tem alguém que por trás percebeu algo, que identificou algo, mas muitas vezes não sabe como lidar, né? Então, esse tema, essa campanha, começou há muitos anos, já desde a época de um jovem, né, de 17 anos, que se suicidou no seu próprio carro, que era o sonho realmente dele, né? Ele pintou esse carro, ajeitou esse carro todo, e no carro mesmo ele se suicidou. Então, no dia realmente do velório dele, a mãe distribuiu mensagens e fitinhas amarelas. Por isso, esse tema ficou Setembro Amarelo. Esse mês, a gente observa, chegar em Recife, a gente vê a torre da TIM, né, a antena da TIM, toda de amarelo. Algumas cidades, teve um ano que foi o Cristo Redentor, estava amarelo, né? Então, estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Tá ouvindo, né? Tá, né? Pronto. Então, assim, é uma campanha realmente muito forte, né? O amarelo é de atenção, traz esse lado, assim, de que a gente tenha mais atenção com o outro, com quem está perto da gente. Essa semana mesmo teve uma história de um jovem, né? De 19 anos, que teve um suicídio, né? Que tem Joaquim Nabuco, então, uma coisa, assim, muito triste. Teve outras em outras cidades, então a gente está muito forte. O índice de suicídio aqui no Brasil está crescendo, assim, é inacreditável, né? Tá mais, o que ganha realmente para o suicídio é a violência mesmo, é a morte no trânsito, mas o suicídio já está à frente do HIV, à frente do câncer, então é algo assim que é muito preocupante. E o que a gente fala muito hoje é depois dessa pandemia, né? Essa pandemia também contribuiu muito, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse jovem, com essa família que está isolada, que está muitas famílias adoecendo, muitos idosos adoecendo. Eu já estou atendendo adolescentes realmente assim com alguns sintomas mesmo, consequências desse período, né? Então assim, é bastante preocupante. A gente tem que ter muito cuidado, muita atenção para esse tema, para esse lado, né? Então, tudo isso aconteceu. Aí, como o Setembro Amarelo aconteceu também, começou, né? Foi junto com uma equipe realmente tem hoje também, mas eu vou dizer no final, né? Nessa questão do Centro de Valorização da Vida, junto com a Associação dos Psiquiatras e da medicina, que se reuniram e fizeram essa campanha, e hoje, graças a Deus, todos os anos, né, esse mês de setembro é onde foca mais, e eu acredito muito, assim, na experiência que a gente tem de levar esses jovens a em busca mais desse tema. Cada vez que a gente fala, o objetivo realmente desse mês, qual é? Por que é Setembro Amarelo? Por que esse mês? Realmente é um mês de conscientização. Né? É um período que a gente fala que em todos os lugares que a gente chega, na escola, na saúde, se a gente liga a televisão, está falando, e isso é importante, é para conscientizar realmente as pessoas que tirar a própria vida, né, como a gente escuta, é fraqueza. É uma fraqueza, não, isso é mito. Né? Tirar a própria vida não é só questão assim, o suicídio é um ato realmente de tirar a própria vida intencionalmente. Não é a intenção, eu vou me matar, eu vou sair, não. A intenção realmente é do sofrimento é tão grande que aquele jovem, aquela pessoa quer acabar aquele problema que está passando, que ele não consegue administrar. Não é? Então, não é tirar a sua própria vida. Por trás disso, é inexplicável. Ele chega num ponto de desespero tão grande com o problema que ele não consegue administrar aquilo. Então, por trás desse ato também, ele deixa algumas características, eles deixam alguns sintomas, eles passam alguns sintomas. E será que o suicídio a gente consegue prevenir? Né? Lógico que consegue. Né? Entre 10 pessoas que tentam suicídio, 9 pessoas, um número, não sei ao certo, mas conseguem não cometer o suicídio.
Né? A gente consegue, escuta muito falar assim, como a gente identifica? Muitas famílias dizem, mas eu não percebi nada, como isso aconteceu? Não é? Eu tenho muito assim, essa experiência dessa pandemia, por isso que eu digo, a gente não consegue entender os porquês de muitas coisas, né? Mas nesse período de pandemia, eu percebi muita família muito junto, né? Tanta gente diz, graças a Deus eu estou mais perto do meu filho, eu estou mais perto da minha mãe, mais perto da família. As pessoas pararam um pouco de trabalhar, mas estavam em casa, percebendo o outro, que isso a gente não vê no dia a dia. São os pais trabalhando, mães trabalhando, jovens em casa sozinhos. A escola, às vezes, ficam como sendo responsável sempre para aqueles jovens. Os pais dizem, não, está na escola, fala com o professor, e o professor é sempre preocupado. Quando tem uma reunião dos pais, cadê esses pais? Nem sempre vêm, né? Então, os jovens sentem isso. Outra coisa, assim, que eu vejo, né, na questão do suicídio também, que é muito importante, quando eu atendo jovens, né, na minha experiência, de jovens que têm desejo de suicídio, que chega todo cortadinho, que faz coisa assim que é estranho em casa, geralmente são pessoas que na escola sofrem bullying, em casa nem sempre é percebido, pessoas que se sentem inferior ao outro, né? Meninas, crianças, né, que na infância passou por algum abuso sexual também, que traz sequelas muito graves na situação dos jovens. Então, assim, tem N fatores, não existe um fator só. E como identificar alguém que precisa de ajuda, né? Que tá, assim, que corre o risco de suicídio? Tem N casos que a gente pode, né, identificar, principalmente na questão do comportamento, da mudança do comportamento desse jovem. Muitas vezes ele fica retraído, muitas vezes os pais querem sair, eles não querem mais sair, ficam dentro do quarto, ficam em casa, o tempo todo no celular, não interage com a família, apresenta irritabilidade, falta de estímulo, a questão de apresentar personalidade impulsiva, muda totalmente o comportamento, até na alimentação. Então, querendo ou não, o jovem, ele deixa algo para identificar que ele não está bem. A questão de um fim de relacionamento, que entra numa depressão que não sabe administrar, e o que a gente observa muito, né, eu falando por mim, psicóloga, quando eu atendi muito criança, eu vejo que muitas vezes os pais, eles não conseguem dar limite a essas crianças. Então, os filhos hoje, os jovens hoje, eles estão acostumados a querer as coisas e ter tudo. Eles não sabem lidar com a frustração, né, com o não. Está muito assim, pode tudo, consegue tudo, e daí quando passa por uma frustração, eles não conseguem administrar aquilo. Então, eles querem de uma forma brusca tirar a sua própria vida. Por isso que muitas vezes, quando perde o emprego, quando passa por uma dificuldade financeira, quando tem um final de relacionamento, aí vem a questão do desejo realmente de tentar tirar a sua própria vida. Por quê? Né? Pelaquela questão realmente de não conseguir administrar isso. Teve tudo, trabalhar com essa frustração. Né? Lidar com essa frustração é muito difícil. Então, é muito preocupante essa questão de dar tudo que o filho quer. Às vezes, até não pode o pai dar telefones caros, roupas caras, às vezes, N coisas que não era naquele momento para ele ter. Então, quando ele recebe um não, aí ele se frustra. É uma das causas também, né, que leva a essa frustração ao jovem. Né? Muitas vezes, de ter a sua dificuldade com a sua sexualidade também. Né, de saber administrar isso, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu posso fazer em relação a isso, dúvida com a sua sexualidade, isso está muito comum hoje, né, e leva realmente a esse ato.
Os sintomas de depressão que levam ao suicídio, né, é muito forte. O sentimento também de envergonhar as pessoas, muitas vezes eu não me aceito e eu tenho medo, eu temo em incomodar ou não respeitar os meus pais, ou ser diferente do que o meu pai planejou, e isso aí também traz uma frustração. Sentir vítimas, sentimento de rejeição, a gente vê muito nas escolas, né? Vocês, professores que lidam com isso, né? Como é difícil, às vezes nos grupos, essa questão de um se sentir rejeitado no grupo, né? De não se sentir amado pelo outro, de ter ciúmes de um amigo um com o outro, isso é muito comum e é muito perigoso também, né? Então, o que leva realmente esse comportamento suicida vem desses, as causas vêm daí, não é uma coisa simples, terminei o namoro hoje, pronto, vou me matar. Não, mas por trás disso, desse fim, desse relacionamento, tem outras coisas, tem outros conflitos internos de não ser amado, ou de ser rejeitado pela família, ou já vim de outros relacionamentos que não são bem elaborados, tudo isso, né? Deixa eu ver mais, o que eu posso falar mais. A questão, muitas vezes, nos adultos, né, do desemprego, do histórico da família, assim, de negligência também. Não aceitação, como eu falei, da questão da sexualidade e por aí, né? A questão, quando a gente... E assim, entre amigos, se observa muito, e a gente jamais, a gente pode dizer assim, como a gente ajudar aquele amigo? Então, a pessoa percebe que aquele amigo, ou aquele filho, ou aquele ente querido, sobrinho, alguém próximo, está com todos esses sintomas, ele deixa realmente, assim, transparecer que não está bem, que a vida perdeu o sentido, isso é um tema, uma frase que eles colocam muito, e de repente o que fazer, né? Então, em primeiro lugar, ele precisa ser ouvido, ele quer ser ouvido, ele quer ser amado, não é? Então a gente precisa dar um apoio necessário, seja irmão, seja amigo, seja pai, seja mãe, explorar aqueles momentos realmente dele, deixar ele falar, jamais a gente ignorar aquela fala do outro, né? Conversar, e depois a gente precisa conversar com a família, conversar com um amigo imediatamente, procurar ajuda e nunca, em nenhum momento, deixar ele sozinho, né? A gente não pode deixar, o que a gente não pode fazer é deixá-lo sozinho, chegar perto e dizer, mas isso é besteira, olha, tem tantas outras coisas para você se preocupar, quem está a ponto, né, de cometer o suicídio, quanto mais você fala isso, mais intensifica o sentimento dele, né? É a mesma coisa que uma pessoa com depressão. Uma pessoa está depressiva, está em casa, dentro do quarto, isolado, chega o outro. Menina, levanta. Olha o dia como está lindo, o sol hoje está lindo. Levanta daí, vamos viajar, vamos sair. A gente dizendo isso, dessa forma, a gente só está intensificando o que ela está sentindo, porque chega um momento que ela diz, você está vendo tudo isso e eu não consigo, eu estou tão debilitada, eu estou tão mal, eu sou tão ruim, eu estou péssima, que eu não consigo enxergar metade do que você está enxergando, né? Então tem que estar perto, tem que acreditar, tem que sentir com ele o que ele está sentindo e tentar tirar dali de alguma forma, com apoio, muitas vezes, né, precisa de um acompanhamento médico, da família, dos amigos, e principalmente de uma equipe, né? Muitas vezes a equipe médica, muitas vezes precisa ser medicamentado, precisa de um acompanhamento psicoterapêutico. Então, assim, dentro assim, da cidade, né, nos meios que a gente mais procura ajuda, agora, né, muitas vezes os professores identificam isso muito bem, né, os professores é o que mais traz as queixas realmente, que leva para a família em relação a isso. Muitas vezes a gente precisa procurar um equipamento, o CRAS, o CAPES,
Tem um telefone hoje que tem uma equipe de apoio, né, que é o 188, que os jovens estão procurando muito, estão ligando, não precisa se identificar, identificou alguma situação, liga para o 188 e eles têm essa equipe de apoio, não é conselho, eles não vão tirar realmente ali, mas ele escuta, ele tem uma técnica do escutar, do sentir, do devolver para o outro caminhos que ele pode fazer diferente, de mostrar para ele que ele, o valor que ele tem, o que ele pode fazer, né, e mostra caminhos, dependendo da situação. A gente escuta muito algumas pessoas dizer assim, tem mitos nessa situação do suicídio também, né, quando a gente escuta as pessoas, né, que falam assim, o suicídio acontece sem aviso, não deixa aviso nenhum. Quando a gente desespera, a gente perde o ente querido. Não, isso é mito. Realmente eles deixam, apesar assim, de muita dificuldade, que eles tentam assim, muitas vezes não demonstrar, mas eles avisam. Eles deixam sintomas. Dizer assim, quando o suicida, né, a pessoa está ali, que ele fala que vai cometer o suicídio, isso é só para chamar atenção. Ele não vai cometer, isso aí também é mito. Muitas vezes, essa forma dele falar é um pedido de socorro. Quando ele começa a comentar, né, que essa vida não tem sentido, ou perdeu sentido, minha vontade é ficar isolada, eu não quero mais festa, aí já é um sinalzinho. Uma pessoa que é feliz, uma pessoa que mostra toda a alegria e de repente começa a dizer que não quer mais sair, que não quer mais brincar, apesar disso tudo, assim, não consegue, ele já está dizendo, já está mostrando alguns sintomas, não é? Tem outra coisa, uma pessoa que tentou, né, comentar suicídio uma vez e voltará a tentar, é falso. Uma pessoa que tenta o suicídio uma vez, não consegue, ela pode sim voltar novamente, tentar novamente, é um indicador. Essa primeira vez, ela pode sim voltar a cometer suicídio de novo, e da próxima vez, ela pode conseguir. Aí diz, já consegui, tentou uma vez, já tentou a segunda vez, não conseguiu, isso aí, não, mas é um sinal. Né? Ninguém tenta tirar a sua vida do nada. Não, algo está acontecendo, é muito grave. Os jovens têm muito isso, né? Mas quando vem esse pensamento, quando já vem falar sobre isso, já é um indicativo, né? E principalmente quando vem alguma mudança no comportamento. Então, assim, sentiu alguma mudança, sentiu alguma diferença no filho, no aluno, principalmente hoje, né? Nos dias que como a gente está hoje, é procurar ajuda, né? Muitos pais, assim, procuram ajuda com o psicólogo, quando eles chegam desesperados, eles choram, muitas vezes o jovem, quando ele sai, muitas vezes o conflito está naquela família, né? A semana passada mesmo, eu atendi uma jovem linda, ela, né? E a mãe desesperada, tudo, porque dá tudo a filha, ela caladinha lá, chorando, e a mãe falando que tem tudo, tem o pai, tem isso, tem aquilo. No final, quando a gente começa a conversar, ela tem um histórico muito em casa de bullying pelo irmão, né? Então, assim, para a mãe, quando o diálogo da mãe mas ele fala isso brincando, mas ela, desde pequenininha, que o irmão sempre reclama e manga, né? Começa a mangar porque ela é gorda, porque ela tem um cabelo assim, e ela chora, ela se tranca no banheiro, a mãe briga com ela, volta de castigo, briga com o filho. E hoje, com 16 anos, ela se sente uma menina feia, não teve namorado ainda, não consegue, porque é feia, porque é gorda. O pai reclama muito dela, porque ela é assim, porque ela não pode comer, porque ela tem que... Então, essas coisas todas levam realmente a isso. Muitas vezes o conflito está dentro de casa, né? Então, vamos procurar mesmo, assim, esse jovem falar, né? E até essa filha chegar e falar para a mãe, dizer realmente o que está acontecendo, não é fácil, mas muitas vezes esse diálogo é necessário, né? Os jovens, muito, eles conversam um com o outro, né? Então, esses jovens, já que estão aqui também muitos, né, presentes,
né, que tem um amigo, que perceba, conversa para que ele busque ajuda, conversa para que ele fale, um diálogo com esses pais nem sempre, mas assim, muitas vezes o profissional pode fazer essa linha, né, esse elo entre família e o adolescente com toda essa família, né? A gente vê muito isso na escola e hoje, assim, está muito assim, envolvido a droga também, né? A droga também leva ao suicídio, né? Os efeitos dessas drogas. Às vezes, quando entra no caminho da droga para sair é difícil. E assim, por que o jovem muitas vezes entra na droga, né? Tem outros também, outros pontos, e muitas vezes, assim, eu vejo muita questão família, né? E hoje a gente vê que essa família está, né, infelizmente, assim, não está tendo muito, não está sendo muito respeitada também, valorizada, né, entre eles mesmo, mas, assim, os jovens que estão se relacionando, que buscam uma pessoa que realmente complete, né, o ideal, se é que existe ideal, né, seria isso também, por amor, se relacionar por amor, ter seus filhos por amor, dar a proteção que ele merece, e é por aí, né? Estamos aqui hoje, assim, numa luta, muitos jovens procurando ajudas, estamos nessa guerra, no meio dessa guerra, e tentando ver o que é que a gente pode fazer, realmente, mas o suicídio não é a solução, né? Às vezes até a religião ajuda também, né? Essa linha espiritual, esse direcionamento espiritual, muitas vezes é falta realmente de fé, do que acreditar, e quantos jovens eu acredito que eu atendo também, que não tem uma fé, que não acredita em nada, vive, né, assim, eu não acredito, eu não tenho Deus, eu não sigo, eu vivo, né, eu acho que a ciência que move tudo e vai, né, então, assim, é complicado, né, mas é respeitado, né, a gente muitas vezes não aceita, mas respeita e tenta entender e levar esse jovem para um caminho realmente de harmonia, de esperança. Muitas vezes a gente pergunta ao jovem qual a perspectiva de vida futura que tem, muitos não sabem ainda, não é? Então, assim, alimentar esses jovens, né? A gente ter cuidado com quem está de lado, com meu amigo, com minha amiga, o que é que eu posso ajudar, porque o suicídio geralmente acontece sozinho, né? Ele só. Então, os jovens, né, precisam que tenham seus amigos, cuidem mais dos seus amigos, olhem mais para os seus amigos, vejam o que é que pode fazer por eles, ajudar ou com a família ou com um profissional, seja um professor, seja um enfermeiro, um médico, um técnico, um agente comunitário de saúde, busquem ajuda, né, para ver o que é que a gente pode fazer para salvar uma vida, né? É isso, gente. Alguma pergunta? Acho que eu falei foi muito, né? Alguma pergunta, pessoal, dos estudantes, da equipe? Alguma dúvida, algum acontecimento, algo que vocês queiram, né? Colocar aqui também como experiência. Tá aberto, gente. Fique à vontade para perguntar. Se conhece alguém que está sentindo, tendo alguns sintomas desses que eu falei, que vocês percebam ou não, Licença, pode falar. não é nada sobre esse assunto, nem nada não. Meu nome é Bianca e eu sou aluna do primeiro ano E. Eu queria muito saber como é que a senhora soube que queria ser psicóloga. Desde criança a senhora já sabia que queria ser? É porque eu também quero ser psicóloga, por isso que eu tô perguntando. A pergunta é o que, Bianca, eu não entendi. Como a senhora decidiu ser psicóloga? A senhora já sabia que queria ser desde pequena? Ah, tá. Não, Bianca, muito boa essa pergunta sua. De início, quando eu era criança, eu sonhava em ser veterinária. Depois, quando eu estava terminando meu ensino médio, eu disse que quero ser dentista. Mas, não para assim, eu tinha 2 cursos, era dentista. Aí, quando eu terminei meu ensino médio, eu disse, ou dentista ou psicóloga. Aí, fiz odontologia, o vestibular, não consegui. Aí, fui no mesmo ano para psicologia. Aí, passei na psicologia, aí comecei,
Então, já fazem 26 anos, né? Então, assim, quando eu iniciei o curso, né, eu me apaixonei de imediato. Então, assim, foram, assim, coisas que vieram acontecendo, não foi um sonho de criança, até porque há 26 anos atrás a psicologia não era muito bem reconhecida, né? A psicologia era como uma profissão de elite, né? De essas coisas todas. As pessoas tinham vergonha de procurar o psicólogo. Eu lembro, há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas tinham vergonha de procurar a psicóloga. Eu ia nas casas, eu fazia atendimento domiciliar. As mães chegavam, doutora Sofia, vamos lá, meu filho, assim, eu ia para as casas. E tinha gente que eu atendia, não queria ser atendido, marcava um horário, e não queria que ninguém soubesse que ele estava fazendo acompanhamento, que tinha vergonha. Então, na época era difícil, hoje não, né? Então não era uma profissão muito reconhecida. Hoje a psicologia está em todas as áreas, né? Então, assim, a psicologia em si, eu sou suspeita a falar, né? Mas, assim, hoje ela está nas áreas da educação, na questão escolar, clínica, hospitalar, em todas, né? Mas, assim, sou apaixonada pela psicologia. Se você tiver a oportunidade, querer mesmo, se você quiser, pode continuar que você chega lá, você consegue. Te respondi, Bianca? Sim, claro. Ok, qualquer coisa que você precisar, estou aqui no CRAS, tá certo? Para a gente conversar. Qual foi a sua maior dificuldade nessa área? Minha maior dificuldade nesta área, É psicologia, tipo, alguma coisa que você achou mais difícil. pronto. Tem uma coisa na minha área que eu acho difícil, é na área de clínica infantil, que é a de ludoterapia, atender crianças. Por que eu achei difícil nessa área de atender criança? Porque os pais levam as crianças, a gente começa, e como o tratamento é tudo muito sigiloso, né, a gente começa a atender a criança, quando a gente vê que está evoluindo, que está tendo um processo, e muitas vezes o problema está nos pais, eles vão e tiram as crianças e não explicam, não dizem, doutora Sofia, eu não vi mais, não, aí leva as crianças, tiram do tratamento, do acompanhamento, quando a gente vê uma evolução, incomoda os pais, eles tiram. É a minha maior dificuldade. Se eu pudesse, eu ia lá, trazia as crianças de novo, acompanhava. Então, quando a gente começa a mostrar que a dificuldade está com os pais, que o problema está nele, eles tiram. Então, a minha dificuldade é essa. Com o adolescente e o adulto, não. A gente está ali conversando, a gente explica, eles entendem, eles conversam, então é diferente. Então, a minha dificuldade psicóloga, assim, que eu acho, nesse acompanhamento com criança. Tá certo, entendi. Ok? Obrigada também aí, viu? Outra pergunta, se quiserem. Mais alguém? Boa tarde, doutora. Aqui é o professor João Sobrinho. Certo? Muito boa, assim, a sua fala aí, né? Para os nossos alunos, para a gente também, né? Que lida com essas criaturas todos os dias. Agora, nesse período de distanciamento social, a gente tem mais dificuldade, né? Mas a gente, quando convive no presencial, também o professor é um pouco de psicólogo, né? A gente tem encontrado alguns problemas inerentes, principalmente à família, né? Essas problemáticas aí, que os problemas muitas vezes estão em quem acompanha e não é do aluno, né? E isso atrapalha no rendimento na sala de aula, né? Outra coisa que a gente vivencia muito na escola são esses namoricos aí de escola e no final termina em frustração, né? E isso gera uma série de problemas, né, que precisam de um acompanhamento mais de perto, né? Às vezes as pessoas não compreendem, não sabem o que é que está acontecendo.
eu trabalho com um projeto de vida e empreendedorismo, aí aqui na escola. E das atividades nossas é o momento da escuta, né, da planilha do projeto de vida, para direcionar esses meninos aí na profissão e na realização do projeto de vida. Qual a orientação que a senhora poderia nos dar para atender essas demandas diversas, né? Que eu sei que já é difícil para um psicólogo fazer isso. Imagine um professor com N atribuições diferentes, de conteúdo e de tantas coisas que tem na escola, ainda chega uma coisinha assim para a gente tentar orientar, né? Eu acho que o professor deveria também ter um momento desse com a senhora para tratar dessas dificuldades também que a gente enfrenta, né? Qual o conselho que a senhora daria nessa situação? Ô, professor João, quando eu não entendi, assim, a orientação em cima desse projeto, eu não entendi, assim... Dessas dificuldades que surgem, né, no dia a dia, né? E o professor, ele escuta muito, né? E, às vezes, chega para a gente também, de alguma forma, um problema que a gente dá uma determinada orientação. E a gente sente dificuldade. Eu sou suspeita a falar, viu, sou professor João, mas assim, eu acredito muito nessa área da psicologia. Se todo mundo pudesse fazer, assim, uma terapia, né, uns momentos, assim, porque até nós, psicólogos, a gente, para se formar, a gente passa, na minha época, foram 2 anos de psicoterapia, né, mesmo depois, a gente passa por um período realmente que a gente precisa voltar, né? Porque a gente enfrenta essas situações, a gente escuta muitos problemas, são muito. Imagina vocês nesse universo, né? Que é a escola, com problemas, vocês fazem um projeto, é frustrante muitas vezes, porque leva para o jovem com toda a dedicação, e a gente sabe que se ele enfrentar esse projeto, se ele se dedicar dentro desse projeto, eles vão crescer, eles vão ter um futuro melhor, e de repente se frustra também, não é? Então, assim, eu orientaria também momentos de terapias. Tem psicólogos também, muitas vezes, que trabalham com terapia, assim, em grupo, montar um grupo, assim, de professores e chamar um psicólogo e fazer um trabalho de terapia grupal para tirar esses conflitos, de como lidar, porque é uma diversidade de problemas, de jovens, não é? E por aí, trabalhar realmente esse eu, né? Esse interior de cada um. Eu acredito muito nesse trabalho interior. Eu acho que seria importante. Respondi. Ok, muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Okay. Bem pertinente esse questionamento do professor João, porque a gente sabe que, como você disse, o psicólogo, quando ele está na formação, ele passa por um período também tendo contato com outros profissionais, que é para também fazer a escuta, né? E acredito que no dia a dia, esse profissional, porque a demanda também é grande de escuta de diversas situações, então também busquem seus mentores, né? Eu trabalhei numa congregação que nós tínhamos trabalho em grupos, né? Nós tínhamos um período mensalmente, quinzenalmente, nós tínhamos a roda com uma profissional, né, uma psicóloga, e ela fazia ali uma terapia de grupo, né, de grupo fechado, né, e assim, sinceramente, foram momentos fantásticos de descobertas, né, de apoio mútuo, onde um colega passou a apoiar o outro, porque muitas vezes era visto como um colega que era difícil, mas ali naquela roda, né, de forma muito cuidadosa, muito tato, um olhar muito observador, a profissional fez um trabalho maravilhoso, né? E aí a gente viu que houve uma mudança completamente. Eu fiz psicopedagogia institucional e clínica.
E aí passei um período atendendo, né? E você sabe que quando a gente faz um trabalho, muitas vezes em prefeituras, a gente sai do campo do aprendizado para abarcar outras questões. Mas aí a gente nunca deixou de fazer, de ter o olhar e a ajuda de um profissional, né, de um psicólogo para estar nos orientando. Porque chega um momento que a gente escuta tanto, absorve tanto, que a gente não sabe o que vai fazer com tanta informação ou com tantas informações. E dependendo da pessoa que canaliza, que só absorve como uma esponja, né? Que vai inchando, que vai inchando, que vai inchando, e depois não sabe como canalizar, como escoar tanta informação ou tantas informações, o resultado acaba não sendo tão positivo, né? Eu digo sempre que é importante a gente ter um momento da gente ser esponja, mas também tem um momento da gente espremer aos pouquinhos e estar aliviando. E esse aliviar nada mais é do que a gente buscar profissionais que possam nos orientar, né, para buscarmos caminhos, saída, né? Porque o profissional diz para a gente, faça isso. Ele nos orienta a encontrar dentro da gente, arrumar a caixinha, o miolo dentro, né? Para encontrar a saída, buscar os caminhos, né? Para solucionar as demandas. Maria? Oi? Temos aqui algumas perguntas no chat, tá certo? Pode ler, Maria. Vamos lá. Então, Emily, ela diz assim, meu nome é Emily, sou do primeiro ano e gostaria de perguntar, sentir tristeza de vez em quando é sinal de depressão? Boa! Doutora. Ok. Não. Sentir tristeza de vez em quando é necessário, é um sentimento que é necessário, desde que esse sentimento de tristeza, ele tenha um significado, né? Se sentir triste do nada, todos os dias, está numa festa e de repente se sentir triste, aí sem ter um motivo, sem ter uma causa, aí é preocupante. Mas, assim, sentir tristeza, todos nós sentimos, é importante, né? Algo acontece que eu não gosto, eu ficar triste, é até importante, é o valorizando meus sentimentos. Alguém faz algo de errado comigo, eu me sentir triste, é importante também. Eu querer fazer algo e não conseguir ficar triste, é importante, é um sentimento que é necessário existir, não é? Para a gente saber, depois, assim, como eu administrar aquilo, né? Depois dessa tristeza, o que é que eu posso fazer para não ficar triste sempre? Né? Mas a tristeza, ela é comum, né? Agora, se isso for frequente, aí é um caso de buscar ajuda, entendeu? Mas tendo motivos, não. É importante ter um limite também. Pronto, a Emily, acho que se sentiu contemplada, não é, mulher? Ela é tímida, colocou no chat, mas respondeu legal. Obrigada, viu, doutora? Tem também a Sara Mirelli, que coloca assim, porque as pessoas só se interessam em tratar desses assuntos em setembro. Só acontece eventos ou algo desse tipo nesse mês? Aí a senhora explicou até no início, né? Acho que ficou alguma dúvida ainda. Foi, como eu falei no início, né? Esse mês de setembro contém outras campanhas, né? É uma campanha que ela surgiu, né, bem antes, desde 2015 aqui no Brasil, depois de uma morte, como eu falei, só assim, bem rapidinho, de um jovem de 17 anos, que ele tinha um carro, pintou esse carro de um amarelo bem brilhoso, e nesse próprio carro ele se suicidou. Então, no dia do velório dele, no funeral dele, a mãe distribuiu fitinhas amarelas e mensagens, né, para as pessoas que estavam sofrendo assim também. Então, assim, ficou esse mês, setembro amarelo, por conta dessa história, e ficou um mês escolhido para que a gente trabalhasse como conscientização, como prevenção do suicídio. Mas é um tema que é trabalhado o ano todo, ou nas escolas, são temas dentro assim, de equipamentos, sempre é importante a gente falar. Mas o mês de setembro a gente fala muito por conta da campanha,
né? Até dia 10, né, houve a campanha da prevenção, né, contra o suicídio também, porque sempre tem uns temas importantes para essas campanhas. Mas não é importante só setembro, mas todos os anos, o ano todo. Ótimo. Obrigada, doutora. Tem Nicole também que pergunta como a família e amigos podem ajudar. Acho que é nessas situações de tristeza, de depressão, com essa mistura desses sentimentos, né? E aí ela está perguntando como famílias e amigos podem ajudar. Tristeza no suicídio, né? Na tristeza. Isso, eu acho que é nesse sentido, porque foi logo após a pergunta de Emily, né? Foi Emily e depois seguido de Sara. Eu acho que é nessa linha da depressão, né? Eu sempre ajudo, né, assim, eu sempre falo, como eu relatei alguns casos aqui, assim, de estar muito próximo. Como a gente pode ajudar o outro na tristeza, é a gente estar perto. É a gente conseguir entender o porquê daquilo. Às vezes, um sorriso salva uma vida, né? Às vezes a gente tem mania de dizer assim, nossa, aquela menina está tão olha, tão empática, eita, eu não vou com a cara daquela menina. Ah, aquela menina é isso, aquele menino é isso, eu não vou. Mas muitas vezes, gente, o que incomoda, vou deixar aqui uma coisa bem forte também para vocês, é o seguinte, às vezes a gente nem conhece direito o outro e a gente já começa a ter uma antipatia pelo outro, não é? Então, quando isso acontece, se acha a outra pessoa feia, ridícula, chata, antipática, procura ver em você o que é que aquela pessoa está incomodando você. Porque muitas vezes o que incomoda no outro, o que eu não gosto no outro, é o que eu tenho em mim que eu não gosto. Algumas atitudes, alguma coisa. E quando a gente percebe que alguém está triste ao nosso lado, depressivo, a gente tem que estar perto. A gente tem que tentar ouvir, pelo menos. O outro muitas vezes quer ouvir, ser ouvido, quer um sorriso. E se você não conseguir fazer isso, busca ajuda com alguém, tenta entender com a família o que pode ajudar, busca ajuda de um profissional, principalmente o psicólogo no momento. Tem psicólogo aqui no município, né, que você consegue de graça, tem também particular, mas chega no CRAS, aqui no CRAS mesmo, eu não atendo aqui no CRAS porque não é um equipamento da saúde, ele é social, mas vem para aqui para o CRAS, conversa comigo, eu encaminho para a saúde, para ele ir lá preencher uma PACzinha e marco a sessão de terapia, porque muitas vezes essa tristeza, essa depressão, quando é grave, fica mais profunda, ela precisa ser medicada. Né? E quem medica a questão de uma depressão é o psiquiatra, ele acompanha. E junto o psiquiatra com o psicólogo, porque o psiquiatra ele medica, aí trata aqueles sintomas, né? E o psicólogo acompanha realmente para ir até o foco. Porque muitas vezes uma depressão, toma medicação, passa aquela depressão. Só que por trás daqueles sintomas tem a causa mais forte. O que é que leva a essa depressão? E o psicólogo consegue, junto com a pessoa ali, né, com o cliente dele, descobrir junto com ele por que você sempre fica depressivo, o que é que acontece. E chega um tempo que a pessoa não precisa mais tomar remédio para esses estresse, para esses sintomas depressivos ou para qualquer uma outra situação. Questão de dormir, não consegue dormir porque é ansioso, é isso. Muitas vezes passa um período tomando a medicação e o psicólogo tratando também junto o que é que leva àquela insônia, o que é que leva você a passar a noite sem dormir. Muitas vezes é questão hereditária, muitas vezes é um problema que está lá na infância que não está consciente agora e você vai se trabalhando, chega um tempo que não precisa mais de medicação, porque a questão, a queixa em si, o problema resolveu. E o remédio, muitas vezes, eu sempre digo, o psiquiatra devia trabalhar muito junto com o psicólogo, porque o remédio, ele é sintomático, ele acaba aquele sintoma naquele tempo, mas o problema fica. Quem cuida do problema é o psicólogo, né? O psicólogo não medica, o psicólogo vai no problema e tenta, junto com o outro, resolver aquele problema, sanar, descobrir o que levou a essa situação, a essa tristeza, a essa depressão, né, esses sintomas. Então, o psicólogo, ele consegue, com as técnicas, com o ouvir, a descobrir junto com o outro, fazer o outro descobrir, crescer e amadurecer. Eita, que maravilha! Os nossos jovens estão aí, hein? Olhe, podem tirar dúvidas, doutora.
Para a gente também é muito importante esse momento, viu? Tem coisa que a gente fica assim, já se vendo na situação, né? Tem a nossa aluna Alana. A senhora falou até um pouquinho sobre a insônia, mas ela tem ainda uma dúvida. Ela pergunta se insônia tem a ver com ansiedade, com a crise de ansiedade. Certo. É porque, assim, deixa a psicologia. Dizer assim, isso tem a ver com isso, é tudo muito complexo, não é? Pode haver, pode. Né? O meu transtorno, tem transtorno de ansiedade também, né? Que leva a essa situação. Mas pode ter outras causas por trás disso, né? Eu passar a noite, será que é porque eu estou ansiosa? Não, às vezes eu não estou ansiosa, mas eu não consigo dormir. Por que você não consegue dormir? O que é que acontece? Né? Então, assim, tem N situações, né? Às vezes até um hábito mesmo de dormir tarde e acordar tarde, né? Então, eu só consigo dormir de meia-noite, aí acordo 11 horas. Não, então, mas é porque eu não consigo, mas é de hábito também, né? Então, não é uma insônia, né? Se você dorme bem, tantas horas, 8 horas, às vezes até 5 horas uma pessoa dorme e dorme bem. Essa questão do dormir, eu tenho que dormir bem 8 horas. Não, eu posso dormir 5 horas e acordar bem. Né? Posso dormir 8, 9 horas e acordar estressada, cansada, sem ânimo. Então, os 9 horas não é o suficiente. Então, o que é que está acontecendo? Pode ser a questão de alimentação também, tem que investigar como um todo, não é? Mas a ansiedade pode, mas não que seja a causa, entendeu? Pode acontecer. Ok, ó. Muito obrigada, doutora. Muito esclarecedor, viu? Muito obrigada mesmo. Parabéns por esse momento. Nós, os jovens, acho que estão contemplados, que não colocaram mais nada no chat. Se algum tiver, né, alguma dúvida, pode abrir o microfone, fazer a pergunta. Não sei o seu horário, já são 17 horas, não sei o seu tempo aí ainda. Maria. Mas muito agradecida. Se a Sofia quiser passar o vídeo, o professor já deixou no gatilho aquele vídeo que você mandou. Se você tiver interesse de apresentar, Bruno já está com tudo ok. É bem rapidinho, é só, depois eu acho que nem precisa a gente falar, só ouvir rapidinho, não sei se os jovens já ouviram, né? Mas é importante, mesmo com o horáriozinho das meninas, elas esperam um pouquinho, né? Ok. Pode passar agora, Bruno. Ainda estão por aí? Estamos. Então, Professor Bruno, nosso tecnológico. Muito bem. Ela quer matado e não ouvir. Setembro amarelo. Esse é o mês que merece sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Tô triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. Eu, Celine e eu, Betina, estamos aqui para ajudar. Chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Ah, que lindo. Tá vendo? Foi bem rapidinho, né? E só falando assim, bem rápido, né? Ela foca realmente nesse suicídio, que hoje é um tema que, quando fala de suicídio, até os pais dizem, nossa, não fala nesse nome, Deus me livre, não quero nem ouvir isso, tal, né? E também depressão. Quando teve uma aluna e uma jovem que falou da questão da depressão, não foi insônia, né? Com ansiedade. Mas a depressão, ela é uma doença. Quando é diagnosticada depressão, ela tem que passar por um tratamento mesmo, com a medicação mesmo. Agora, tem sintomas depressivos que a gente sente de vez em quando, às vezes, é até tratado, né, antes de chegar numa depressão, né? Então, se procurar ajuda, trata direitinho, consegue sanar esse problema sem entrar numa depressão, certo? Mas a depressão mesmo, ela é uma doença, ela leva ao suicídio, então tem que ser muito valorizado, a gente tem que prestar muita atenção. E tem depressão em crianças, depressão em jovens, depressão em adulto, existe, né? A gente tem que ter cuidado nisso. Existe tristeza simples e uma tristeza profunda, né? Então a gente tem que prestar atenção e buscar ajuda.
tá bom? E não deixar ninguém só quando a gente sentir que ele está com sintomas, alguns sintomas assim para um suicídio, para uma depressão, não deixar só, buscar ajuda, ok? Ok. Então, Pronto. uma pergunta, mais alguma observação, professora Graça, os professores? Maria, eu só tenho a agradecer, viu, pela presença de Sofia, né, com essa, da psicóloga Sofia, né, por nos ajudar a trazer para o nosso jovem, para a nossa escola, né, essa palestra, né, até de advertência, né, então, eu me vi contemplada, e vi também essa questão dos alunos participando, perguntando, né? Que bom, Bianca, falar sobre seu projeto de vida, já em relação a uma profissão, né? E no caso, Sofia está inspirando ela, né? Na questão que veio aí conhecido que ela quer estudar, então isso é muito bom. A questão também, quando a Anne pergunta se tristeza é sinal de depressão, quer dizer, eles estão interagindo, né? Então, isso é muito bom. Então, Sofia, nossa gratidão enquanto escola, muito obrigada mesmo, Deus abençoe. E é isso, agradeço aí os alunos presentes, a equipe gestora, aos nossos professores também. E aí eu passo a palavra a vocês. Maria. Ok, Maria. Obrigada, agradecer a Sofia, momento maravilhoso, assim, muito esclarecedor. Ajuda muito a gente quanto profissional, né? Tanto que o João Sobrinho aí representou muito bem a classe. A gente passa por muitas situações que requerem muito a gente ter atenção, como responder esse aluno, como satisfazer esses questionamentos, né? E aí é um alerta muito grande, como a Graça falou. É uma questão de alerta, a gente trazer esse Fala Juventude, e eles falaram muito bem, que bom, né? Agradecer aos estudantes pela participação, a todos os professores, né? A Graça como gestora que sempre abraça aí as situações, né, as ações pedagógicas que a gente lança, está aí sempre presente, comandando muito bem a escola. E Sofia, a gente conhece essa da igreja, a gente sempre vê, mas aí hoje uma honra, viu? Estar com você virtualmente, viu? Muito obrigada mesmo, a gente sente que é de Deus. Foram palavras assim que com certeza vão melhorar a vida dos nossos jovens, viu? Muito obrigada, Maria Santos, Heraldo, Graça, todos os professores e alunos, e a você em especial. E a Jadeana, né? Jadeane, Ébla também. Jadeane, por esse contato, está aí firme e forte. E a gente agradece mais essa parceria. Muito, muito obrigada. Também agradeço vocês também, e parabéns, viu, equipe, por esses jovens. Continue assim. E jovens, coisa, me procure aqui no CRAS, estou aqui no de segunda a sexta à tarde. Se eles quiserem qualquer coisa. Acho que eu estou chegando por aí. Eu sou de Nova Palmares, é pertinho. Eu estou por aqui. Gente, e assim, a psicologia nos ajuda muito. Alguns pensam que isso é porque você se sente doente e tudo mais. Mas se todo mundo pudesse ter uma terapia mesmo, acompanhamento psicológico, é muito bom. A gente se encontrar, se conhecer, não é? Isso é muito importante. Viu? Sofia, minha gratidão, né, em particular, né, e já muito feliz pela tarde de hoje, pela conversa, pelo papo, pela orientação que você nos passou, né? Nos sentimos muitíssimo contemplados e contempladas pelas palavras, pelas orientações. Agradecer a cada professor, né, aqui presente, agradecer a nossa gestão por ter aceitado, né, como disse Maria, a nossa proposta pedagógica nesse mês, não só nesse mês, que eu me preocupo que é algo que deve ser constante, a escuta, a observação, o olhar atento e a prevenção. Né? Trabalhar com pessoas é trabalhar de forma preventiva. Então, assim, já muito agradecida. Né? Leve o nosso abraço para a Jade, né? Porque a gente ligou e ela, de imediato, abraçou, disse, não, nós vamos, eu sei que Sofia vai aceitar,
né? A gente pensou para um horário mais cedo, uma estimação da escola, porque os meninos têm aula à tarde, a gente não quer que nada interfira nesse novo normal, mas assim, Deus te abençoe, né? Que você continue sendo essa pessoa inspiradora nas suas palavras, nas suas ações, no seu trabalho, né? E dizer que nós vamos outras vezes, outras vezes, né? Pedir ajuda, porque esse momento é de ajuda, de escuta, né? Com os nossos professores. O João já deixou aí finalizado, seria bom com os professores. Maravilhosa novidade. Gratidão. Gratidão, que Deus te abençoe. Amém, amém. Obrigada por Todos nós. Amém. Obrigada aos alunos, todos os meninos aí, muito obrigada pelas perguntas, né? Pela Vocês estão de presença. parabéns, Maria. Comportaram Sim. lindamente, com perguntas muito, né, assim, pontuais. Foi muito boa a participação. Viu? Parabéns aos estudantes. Eu Seus estou muito professores feliz. motivaram João também. Sobrinho, obrigada. Vi nos grupos, Tatiana, Emanuel, Bruno, a todos os professores, Francimar, que entrou na saída, mas eu vi que estavam nos grupos, convocando, chamando, né? Essa é sinal de equipe, de estarmos de mãos dadas, de um não soltar a mão do outro. Então, obrigada a todos os professores. Obrigada pela motivação e aos estudantes. De mãos dadas, conseguimos ir adiante. Como disse o meu gerente, o professor Danilo, é no caminho que se faz a caminhada. Né? E essa caminhada ela é longa e a gente precisa estarmos atentos e atentas. Gratidão mesmo. À vontade, viu? Geraldo está aí. Pronto, Melody. Fique à vontade, Maria. Não só a gente se despedir mesmo agora, né? Os estudantes já estão começando aí a sair, mas agradecer mais uma vez, um abraço grande, viu? Deus Bruna, abençoe fantástico. toda a equipe, obrigada, viu? Gratidão sempre, gratidão, isso é muito bom. Com certeza ajudou muito, muitos jovens, viu? Foi ótimo. Graça, um cheiro, viu? Até mais. Obrigada, até mais. Para Gabi, estamos em oração por Gabi, viu? Um cheiro. Tchau, vamos lá. Obrigada, professores, vão saindo. Cheiro. Obrigada.